Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recordamos que nestes últimos domingos nós estamos ouvindo uma sequência de textos do Evangelho de São João, capítulo 6, que traz o tema do pão da vida. Começa com a multiplicação dos pães e depois Jesus, então, se envolve num diálogo com as multidões que continuaram indo atrás dele e ele, então, vai dizer a elas: trabalhai pelo pão que não passa, mas pelo pão que dá a vida eterna. Então, as multidões começam a questionar Jesus. Mas que sinal nos mostras para que a gente acredite? Porque Moisés deu o maná para o povo no deserto. E tu, que sinal nos mostras para que acreditemos em ti? E então Jesus vai dizer: não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu. E nesse trecho ele começa a dizer que esse pão do céu é ele mesmo. São 3 vezes a menção que ele faz se atribuindo, se auto-atribuindo, então, esta condição de ser o pão do céu. 3 vezes. Eu sou o pão que desceu do céu. Depois, mais à frente, eu sou o pão da vida. E, por fim, eu sou o pão vivo descido do céu. Portanto, Jesus diz que para que eles tenham o verdadeiro pão da vida, eles precisam acreditar nele, porque ele é o verdadeiro pão da vida. E o que significa, então, comer deste pão? Significa crer em Jesus. Em primeiro lugar, crer em Jesus, no sentido de acolher a sua pessoa na nossa vida. Ele diz que nós temos que buscar não só o pão que sacia o nosso corpo, mas temos que buscar o pão que sacia a nossa vida, a nossa alma, já neste mundo e para a vida eterna. E ele diz que ele mesmo é este pão. Então, Jesus nos alimenta. Nós temos de nos alimentar dele. Como é que fazemos isso? Acolhendo, então, a sua mensagem, a sua pessoa. Existe aqui o aspecto sacramental, a Eucaristia, e existe o aspecto da fé, o Evangelho, crer no Evangelho. Nós costumamos dizer que na liturgia da igreja nós temos 2 mesas, a mesa da palavra e a mesa do pão. Da palavra, lá onde se proclama o Evangelho, lá onde se explica o Evangelho.
E nós queremos nos alimentar desta palavra. E lá no altar, onde se consagra o pão e o vinho, realizando aquilo que Jesus mandou que se realizasse, e depois nós também comemos deste pão eucarístico. Nos alimentar de Jesus. Ele é o alimento que sacia a nossa alma. Saciar o corpo não é tão difícil. Saciar a alma é difícil. Porque os alimentos que encontramos neste mundo, sejam eles as ideologias, as filosofias, os conhecimentos, as ciências, ou simplesmente as nossas relações, por melhor que sejam estas coisas, nada disso alimenta a nossa alma, porque nós fomos criados para Deus, e é Deus mesmo que nos serve de alimento. Então, o que sacia a nossa alma é o Filho de Deus, a pessoa de Jesus. Talvez a gente estranhe um pouco esta expressão, eu sou o pão da vida, dizer alimentar-se de Jesus, comer dele, né? Parece um pouco estranho. Mas, na verdade, Jesus é o pão descido do céu. Foi ele quem desceu do céu, de verdade. O maná não desceu do céu. O maná era um tipo de pão que era feito pelos próprios hebreus a partir dos grãos que eles recolhiam, que todos os dias caíam e eles recolhiam, mas nada de extraordinário, coisas físicas, coisas materiais, e que saciavam o corpo para que eles não morressem no deserto. Mas Jesus é o pão que desce do céu, porque ele se encarnou, ele veio de Deus. Quando Jesus fala sobre a verdade, por exemplo, ele também diz que ele é a verdade. Algumas pessoas exploram de maneira muito equivocada a palavra de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade da qual Jesus está falando lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o próprio Jesus. Não é questão de conhecimento, de partido, de ideologia. A ideologia verdadeira é essa, aquela é falsa. Não tem nada a ver com isso. A verdade, no Evangelho de São João, dita por Jesus, é ele mesmo. Ele, a sua pessoa e a sua palavra. Ele é o Verbo encarnado. A verdade é ele. E, portanto, conhecer a verdade significa conhecer Jesus. E ser libertado significa deixar que a palavra de Jesus tome conta da nossa vida e nos liberte de tudo que é contrário a esta palavra. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Então devemos nos alimentar de Jesus. A atitude inicial da multidão aqui, e também a final, porque essa multidão não vai aceitar essa colocação de Jesus, pelo contrário, vai rejeitá-lo por isso. Mas tudo começa dizendo, e diz duas vezes nesse texto, que eles começam a murmurar, dizendo, ele não é o filho de José e de Maria? Que história é essa de dizer que ele veio do céu? Pois aí está o grande desafio da fé, de crer que este pão é uma hóstia, não tem aspecto de carne, mas é o corpo de Cristo. De crer que esta palavra não é apenas um ensinamento humano, mas é a revelação da própria verdade de Deus. Crer que este homem judeu que viveu em Nazaré, filho de José e de Maria, não é filho de José e de Maria, mas é filho de Deus. Não é uma coisa evidente, é por isso que nós somos chamados a crer, como as multidões também. Eles dizem, como é que nós vamos acreditar? Ele não vem daqui, das nossas cidades? Sim. É por isso que é preciso crer. Se todo mundo visse Jesus descendo do céu como se fosse uma manifestação assim, não teria que crer. Mas o papel da nossa fé é indispensável. Crer em Jesus é alimentar-se do pão vivo que desceu do céu. Pão vivo
o pão da vida e o pão que dá a vida, conforme Jesus nos diz. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus e parabéns a todos os pais no dia que nós celebramos hoje, Dia dos Pais.